Para vir a esse mundo o Messias teve que se tornar carnal, ele foi igual em tudo ao ser humano, exceto no pecado, se fez como nós para trazer a verdade, revelar o Pai, e veio primeiro ao povo de Israel pois era o povo mais corrompido pelos caídos. O Pai estava oculto ao mundo desde a queda de Adão e agora seria revelado ao mundo através do Messias, diferente do Deus de Israel o qual aparecia a todos os patriarcas, chegando até a se manifestar fisicamente a Abraão e Jacó, comprovando não ser o verdadeiro Pai. Eis o porquê da enorme diferença entre o Deus vingativo e mau do Velho Testamento com o do Novo de amor e compaixão apresentado pelo Messias. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. O povo, entretanto, corrompido pelos ensinos do seu falso Deus não compreendiam o ensino do Messias, mesmo testemunhando vários milagres e prodígios realizados por ele, mas eles esperavam um Messias guerreiro e opressor, assim como fora Davi. O ensino do Mestre era totalmente oposto ao do Deus de Israel. Israel e os caídos sabiam que cedo ou tarde o Messias desceria nessa terra, por isso se encarregaram de doutrinar fortemente seu povo através de falsos profetas, ensinos e leis. O Messias condenou fortemente as leis e doutrinas judaicas, não obedecendo a nenhuma, como apedrejar a adúltera, obediência aos fariseus, lei do talião, juramento e várias outras que ele anulou, ainda se fazendo maldito perante a lei judaica por não as cumprir e sendo morto no madeiro, mas ele cumpriu fielmente os 10 mandamentos do Pai, a verdadeira lei, resumidos por ele em 2, amor ao Pai e ao próximo. Destes depende a lei dos 10 mandamentos do Pai e os verdadeiros profetas, que o povo judeu sempre desobedeceu matando, roubando e destruindo. Serpentes. Raça de víboras. Como escapareis ao castigo do inferno? Vede, eu vos envio profetas, sábios, doutores. Matareis e crucificareis uns e açoitareis outros nas vossas sinagogas. Persegui-los-eis de cidade em cidade, para que caia sobre vós todos o sangue inocente derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o templo e o altar. Em verdade vos digo, todos esses crimes pesam sobre esta raça. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e pai da mentira. O Messias chama aquele povo de filhos do diabo, o mesmo povo que milhares de anos atrás foi chamado pelo seu falso Deus de seu filho primogênito. O povo judeu estava extremamente corrompido pelos ensinos de morte e maldade de seu falso Deus. Eles não compreendiam a linguagem de amor e perdão ao qual o Messias ensinava, pois para eles era totalmente oposto aos seus maus princípios, que assim como seu Deus, eram mentir, matar, roubar e destruir. E a condenação é esta, em que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Os líderes religiosos da época tramavam sua morte. O Messias sabia que iria morrer nessa terra, pois os caídos juraram matá-lo em vingança por serem expulsos do reino, tanto que perto de sua morte Israel e Ismael aparecem como Moisés e Elias ao Messias o ameaçando matar assim que entrasse em Jerusalém. Os caídos para se manifestarem fisicamente necessitam de corpos humanos, por isso o corpo de Moisés foi disputado por Israel e Elias tomado por um redemoinho de fogo por Ismael, ambos os corpos sumiram, são os corpos usados por Israel e Ismael para se manifestar fisicamente ao Messias. Ao se completar seu tempo de ensino nesse mundo o Messias sabia que era chegada a sua hora de retornar ao Pai. Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes, e aos escribas, e condená-lo à morte. E o entregarão aos gentios para que dele escarneçam, e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. O Messias foi assassinado pelo sistema religioso da época, com o aval do povo, orquestrado por seu falso Deus Israel, através da lei promulgada por Moisés, a vingança que ele encontrou para se vingar de sua expulsão do reino pelo Messias. Eis porque o Messias foi fortemente torturado antes da sua morte, eram os caídos se vingando, submetendo o Messias aos mais diversos tipos de tortura e humilhação. Mas os judeus não tinham poder para matar o Messias, era preciso Israel pedir ao Império Romano de Azazel para executá-lo. Quando interrogado por Pilatos este era na realidade o próprio Azazel no seu corpo, interrogando o Messias, eis o porquê do tom irônico de Pilatos ao interrogá-lo e o silêncio do Messias perante o mesmo, ele sabia que estava ali dialogando com um caído, por isso o Messias diz a Pilatos, que poder nenhum teria sobre ele, se o Pai não tivesse permitido, ou seja, o Messias estava se referindo ao mundo e seu domínio que o Pai concedeu a Israel e demais caídos durante os 6.000 anos a que foram entregues. Azazel entrega a decisão ao povo sabendo que estavam corrompidos e pediriam sua morte, queria mostrar que sabem enganar o povo ao ponto de matarem o próprio filho do Pai. Enquanto não se completava os 3 dias da ressurreição, o corpo do Messias foi guardado sem cessar pelos 2 anjos que sempre o acompanham desde o começo no reino,
as duas testemunhas, caso contrário os caídos certamente destruiriam seu corpo. Viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo do Messias, um à cabeceira e outro aos pés. Enquanto o acompanhavam com seus olhares, vendo-o afastar-se para o céu, eis que lhes apareceram 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aí a olhar para o céu? Esse Messias que acaba de vos ser arrebatado para o céu voltará do mesmo modo que o viste subir para o céu. A missão do Mestre havia se cumprido neste mundo, o ponto principal do plano de resgate do Pai, a fim de que as moradas vazias sejam novamente ocupadas, e para isso era necessário mostrar o caminho até elas. O Messias veio a este mundo revelar o Pai, por isso é o único caminho até ele. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos do Pai, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas do Pai. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Messias veio provar que é possível vencer esse mundo, assim vencer os pecados e armadilhas criados pelos caídos, a fim de corromper e condenar a humanidade. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Por isso ele sempre condenou esse mundo e tudo que ele oferece, principalmente as riquezas e bens materiais. Ele sabe que tudo neste mundo foi adulterado pelos caídos para satisfazer e corromper a carne. Israel tentou o Messias de todas as formas, já oferecendo este mundo e seus reinos para que em troca o adorasse, assim como fizera a Abraão e aos reis da terra, pois acreditava que se corrompesse o Messias acabaria com o plano de resgate do Pai. Mas seu plano nunca daria certo, pois o Messias, sendo o verdadeiro mestre e filho do Pai, nunca se deixou enganar por ele ou por qualquer outro caído rebelde. Ele que é a verdade e o caminho até o Pai e seu reino, o que antes com Adão se abriu o caminho para a morte e pecado, agora através do Messias se abre o caminho para a salvação e a vida eterna a todo aquele que nele crer. Para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás ao Pai, a fim de que recebam a remissão de pecados, e herança entre os que são santificados pela fé em mim.